Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, continuando os estudos de estruturas vegetais, vamos estar trabalhando hoje com folhas, flores e frutos, beleza? Bastante informação, muita coisa para anotar, muita coisa para aprender, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai seguir. Olha só, pessoal, aqui então tá a folha com as suas principais características, tá? Claro que nem todas as folhas têm as características semelhantes aqui, mas de uma forma geral, essa folha aqui que você tem na sua imagem, tá? Então olha só, a primeira estrutura que eu quero que você veja seria o limbo. O que seria o limbo? O limbo é a folha propriamente dita. Então é a parte verde que você está vendo ali, é a parte que realiza a fotossíntese, né? Então é chamado de limbo, todo esse contorno aí que é a folha propriamente dita. Depois nós temos ali as nervuras. As nervuras a gente já falou em algum momento sobre elas, quando a gente falou de tecido de condução. São elas que vão fazer aqui a condução da seiva. Então, tanto a seiva bruta que está chegando, trazendo água e sais minerais, como também a seiva elaborada, a seiva orgânica, por glicose, que está sendo distribuída para a folha e para todo o restante da planta. Aí nós temos também as estípulas, que é essa estrutura escamosa localizada na base da folha junto com a bainha. Então a bainha é essa região que você vê que ela abraça, ela encaixa perfeitamente ao caule, tá? E o pecíolo é aquele famoso, lindo e belo cabinho da folha, tá? Então o nome seria pecíolo, tá? Algumas folhas elas não possuem bainha, outras folhas não possuem nem pecíolo nem bainha. Tem folhas que tem bainha, mas não tem pecíolo. Então, por isso que eu disse de uma forma geral aqui para você entender. O que eu coloquei aqui são aquelas folhas que possuem todas as características, tá bom? Olha só, continuando aqui, nós temos aqui... Opa, passei aqui. A diferença entre as folhas que são dicotiledôneas e monocotiledôneas. Nós tínhamos falado a respeito sobre isso na aula anterior e vocês viram ali o seguinte, ó, as folhas reticulinérveas, que são essas que têm as nervuras parecidas com uma digital da sua mão, são mais distribuídas assim, elas são chamadas de folhas reticulinérveas, que são características das dicotiledôneas, que elas têm 2 cotilédones, 2 folhetos embrionários na semente. E a monocotiledônea, ela tem as nervuras paralelas. Então toda vez que você vê uma planta que tenha nervuras paralelas, como acontece com a folha do milho, por exemplo, você consegue identificar que é uma angiosperma monocotiledônea, tá bom? Seguindo aqui, eu coloquei uma imagem para vocês que fala com respeito aos tipos a forma do limbo, no caso, tá? Então aqui tem várias, isso aqui para você poder tirar um print, quem sabe em algum momento a gente faça algum trabalho relacionado a isso, para você poder classificar, tá bom? Tem ali, ó, forma de foice, lanceolada, que é forma de lança, né? A abovada, que é essa mais arredondada, com uma pontinha maior aqui no pecíolo, arredondada, entre outras, tá? A próxima aqui seria o recorte da margem da folha. Então você está vendo ali, ó, que tem a crenada, tá bom? Você está vendo ali que ela é arredondada, os cortes aqui. A denteada, ela parece com a crenada. Só que a crenada, ela geralmente ela faz uma pontinha aqui, como você está vendo. Aí tem as fendidas, as partidas, a lobada, tá? E a inteira, que é aquela que a gente mais conhece. Depois nós temos uma classificação aqui de acordo com as nervuras, tá? Então as nervuras pinnadas, as nervuras reticuladas, a paralelinérvea, que é aquela comum das monocotiledôneas, tá bom? E aqui nós seguimos para o outro tópico, que seriam as flores, tá bom? Uma última coisa, antes da gente entrar aqui das flores, deixa eu voltar aqui, ó, que seria com respeito a esse limbo, tá? Em lugares mais... existem algumas plantas que são xerófitas, que são aquelas plantas que vivem em locais de pouquíssima água, tá? Então são plantas que você vai ter aqui nessa parte da folha uma quantidade maior de cera, elas acabam se tornando mais grossas.
para evitar realmente a perca de água, né? Quando o caule ele é verde, ele também realiza a fotossíntese, mas obviamente sem a folha na planta, você tem uma incidência menor de produção de oxigênio e também de glicose, tá bom? Próxima parte aqui seria da flor. Então, nós falamos um pouquinho da flor quando a gente falou ali das angiospermas, tá? Então, olha só, aqui você tem, então, essa parte amarelinha aqui, ó, ela seria a parte da antera. Então, é aqui dentro da antera que você tem o grão de pólen, tá? É aqui que acontece a meiose para a produção do grão de pólen. E aqui embaixo, ó, é onde você tem o ovário, tá vendo que essa parte que eu tô circundando aqui para vocês. E dentro do ovário, obviamente, tem o quê? O óvulo, tá? O óvulo que vai estar aqui dentro. Então, quando o grão de pólen, ele entra aqui pelo estigma, desce o tubo polínico, desce o pistilo ali, toda a parte aqui, né? O estilete, perdão, desce o estilete. E aí chega no óvulo. Assim que o grão de pólen fecunda o óvulo, tá? Você tem a semente, tá? Você tem a semente. Então, a união do óvulo e do grão de pólen. Quando a semente é fecundada, imediatamente você começa a ter uma transformação total na flor. E aí a região do ovário, ela vai se desenvolver e vai formar o quê? Vai formar o fruto. Isso mesmo, tá? Então o ovário ele vai se desenvolver formando fruto. Então o que é o fruto? É o desenvolvimento do ovário. Então o desenvolvimento do ovário forma o fruto. E o que é a semente? É a união do grão de pólen com o óvulo, forma a semente que nós conhecemos, tá bom? Então olha só, por falar em fruto, tá aqui. Temos dois grandes grupos nos frutos, que são os frutos carnosos e os frutos secos, tá? Os frutos carnosos são aqueles que são mais suculentos, tá? Como acontece com a laranja e também a melancia. Então, entre outros tantos, né? O pêssego, a goiaba e muitos outros. Então, aqueles são mais carnosos, são suculentos, são aqueles que a gente até usa mais no dia a dia, tá? Então, aquele que a gente usa para fazer um suco. Então, esses são os frutos carnosos. Dentro dos frutos secos, que tem aqueles que são uma menor porção de água, nós temos dois grupos também que você está vendo ali, que é o grupo das nozes, das castanhas ali, você tem como exemplo, né? E você tem dois grupos, são os deiscentes e os indeiscentes. O que diferencia um do outro? O grupo dos deiscentes são aqueles que possuem uma vagem, né? Ou uma cápsula que guardam esses frutos ali. Então, por exemplo, o feijão, ele vem dentro de uma vagem, a ervilha também vem dentro de uma vagem. Então, você abre ali a vagem, você tem os feijões, você tem ali as ervilhas. Já os frutos indeiscentes, eles não possuem essa capa de proteção. Então, eles não possuem essas vagens onde está ele ali dentro, tá bom? Aqui do lado direito, você também vê algumas estruturas dos frutos carnosos, por exemplo. Ó, olha só aqui esse pêssego. Você está vendo que essa região da casca ela é chamada de exocarpo. A parte interior aqui, que reveste aqui praticamente a semente, nós temos o endocarpo. E aqui essa parte, no caso do pêssego aqui, que é onde a gente se alimenta, carnosa, é chamada de mesocarpo, tá? Outro exemplo aqui, ó, você vê o abacate, a semente do abacate formado pela união do óvulo e do grão de pólen. Aí você tem o mesocarpo, é a parte carnosa, verdinha ali do abacate. Aí você tem o exocarpo, que é a casca, e você tem o endocarpo, que é essa parte interna aqui que recobre toda a semente, tá? Por falar em fruto, nós temos um outro grupo de frutos, tá? Que são os pseudofrutos. Pseudo, você sabe que significa falso. Um falso fruto. Mas por que seria um falso fruto? Ele é um fruto, tá bom? Vamos deixar isso bem claro.
mas ele origina-se de uma outra parte da flor que não é o ovário. Por isso ele é chamado de falso fruto. Todos os frutos são originários do desenvolvimento do ovário. Os pseudofrutos, que é a exceção, eles originam de uma outra parte da flor, tá? Então aqui você tem, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, da pera. Então você está vendo ali que acontece tudo normal. Vem grão de pólen, fecunda o óvulo, forma a semente, só que a região carnosa, que é aquela região que a gente se alimenta, no caso da pera, ela vem do tubo floral. Então aquela região ali embaixo, verdinha, que chega até a flor, que é onde você vai ter o desenvolvimento e a formação, no caso da fruta, né? Você vê, por exemplo, o caju também é assim, né? O caju você tem lá aquele corpo carnoso dele e você tem aquela castanha ali em cima. Então, biologicamente, a castanha ali em cima, aquela região, é o ovário que formou o fruto, ou seja, biologicamente é o fruto. E ali dentro você tem a semente. Então a parte carnosa, ela não derivou do ovário. O morango também é assim. O morango, biologicamente, nós chamamos de fruto aquelas pintinhas pretinhas ou verdinhas, dependendo do morango, né? Então a semente está ali dentro, o ovário está recobrindo a semente e o restante é originário de uma outra parte da flor, tá? Um outro exemplo de fruto é o fruto do tipo partenocárpico. O que ele tem de diferente? Ele é mais diferente ainda, por quê? Porque ele é um fruto que ele se origina sim do ovário, só que sabe o que é interessante? Ele não tem fecundação, ou seja, nenhum grão de pólen chegou no ovário ali para poder desenvolver. Ele tem um hormônio, é uma liberação de hormônio chamada, tem a sigla AIA, que é uma auxina. Essa auxina, ela é liberada e ela faz o desenvolvimento do ovário, formando ali o fruto. Só que você consegue ver lá dentro os óvulos sem ser fecundados. Exemplo, a banana é um fruto partenocárpico. Quando você corta a banana, aqueles pontinhos pretos que você está vendo lá, não é semente. Sei que você vai chorar, você já tentou plantar, não nasceu nada. Realmente por quê? Porque aquilo ali não é semente, são óvulos que não foram fecundados. Então o fruto banana é um fruto partenocárpico, que se desenvolveu o ovário, sim, mas por produção do quê? Produção de hormônio, tá bom? Um outro grupo aqui seriam as inflorescências. As inflorescências é quando você tem várias flores ali, vários ovários, vários óvulos, né? E são todos fecundados. E aí você tem o exemplo, o abacaxi, a uva, o girassol. Então você vê que são frutos totalmente diferentes, né? A uva, por exemplo, cada um ali com a sua semente, obviamente cada um foi fecundado para formar aquele frutinho ali, né? Então são chamados de inflorescência. O abacaxi também, da mesma forma, veio ali e formou toda aquela parte carnosa devido a essas inflorescências. Então nós chamamos esses frutos, por exemplo, de infrutescências, que são esses que desenvolvem de uma forma diferente os seus ovários e as fecundações são maiores. Pessoal, então a aula de hoje é essa. Falamos um pouquinho sobre as folhas, os tipos de folhas, todas as características das folhas. Vimos ali também sobre as flores, reconhecemos ali a parte masculina, feminina. Vimos ali os tipos de frutos e principalmente os frutos que são chamados de pseudofrutos, tá? São muitas características interessantes relacionadas aos pseudofrutos. É bom você dar uma dedicada nisso daí também, que vai ser importante para suas próximas provas, beleza? Pessoal, um grande abraço, bom dia de estudo para vocês e até mais. Valeu!